Bom dia. Bem-vindo ou bem-vinda ao canal de Medicina Dr. Machado. O tema será sobre curativos. Mas antes eu queria fazer algumas considerações gerais a respeito disso. Muito se tem falado, muito se tem escrito a respeito de curativos. Não existe uma maneira correta, exatamente correta, desculpa aí o pleonasmo, mas de se fazer um curativo. O que existe é a maneira errada e é inútil. Bom, digo isso por quê? Porque a maneira de se fazer um curativo, ela vai mudando conforme a evolução do caso. Por exemplo, o uso de antibióticos sistêmicos, ele deve ser instituído sempre que houver sinais de contaminação do ferimento ou na presença de comorbidades. Então você veja aí que existe uma variação individual do paciente. Por exemplo, um paciente com ferimento infectado, mas ele é egresso de um hospital, ele necessita mais atenção do que um outro que adquiriu a infecção na comunidade. Outra coisa importante é sempre verificar se há febre, né, ou adenite inguinal, no caso de um ferimento de membros inferiores. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é o seguinte, que na mulher, um ferimento infectado no membro inferior, eles não causa na mulher adenite inguinal. Por quê? A drenagem linfática na mulher é diferente. A direção dela não é para a região inguinal, e sim para a cadeia ganglionar profunda e aos linfonodos pararetais. Por aí você já vai vendo que vai havendo uma pequena modificação aí nos conceitos, né? As bactérias mais frequentes para a infecção, que ocorre na infecção da pele, são os estafilococos, e em seguida os estreptococos. Bom, eu já vi paciente com ferimento suturado numa unidade de pronto atendimento, com uma receita de penicilina injetável, aquela K400 IM, cada 12 horas, entendeu? Então, mas aí, qual seria a melhor conduta? A melhor conduta seria a cefalexina, porque ela é ativa, a cefalexina de 500 miligramas cada 6 horas, né? Por ser uma cefalosporina de primeira geração, mas ainda assim ela é muito eficaz contra o estafilococcus, né? Bom, daí vocês estão percebendo que a escolha do primeiro antibiótico é muito importante. E o médico ou a enfermeira precisa saber conhecer o espectro de ação de cada antibiótico, né? Pelo menos os mais usados. Mas acontece o seguinte, na verdade, a escolha desse primeiro antibiótico é um chute, porque você não tem como fazer uma cultura antibiograma para receitar exatamente o medicamento correto, né? Não tem como fazer isso. Então é o seguinte, uma vez você escolhendo a cefalexina como o primeiro antibiótico, porque, como eu já disse, por ele ser efetivo contra o estafilococcus, mas pode ocorrer uma resistência a essa medicação. Outra possibilidade é assim, existe uma celulite infecciosa. Bom, o estafilococcus não causa celulite infecciosa, então daí depreende-se que é streptococcus, né? Mas isso não em seguida, como eu disse, na unidade de pronto atendimento, né? Isso assim, depois durante a evolução, como eu estava falando, né? Então, se houver uma celulite infecciosa, esse antibiótico tem que ser trocado imediatamente. Deve ser, nesse caso, passar para amoxicilina com clavulanato. Sempre aquela dosagem de 875/125, ou seja, 875 miligramas de amoxicilina e 125 de
de clavulanato. Bom, uma vez detectada a adenite regional, tem que pensar numa infecção mista. Nesse caso, aí o antibiótico já mudou. O melhor antibiótico aí no caso seria a vibramicina, né? Ou seja, a doxiciclina, 100 mg via oral cada 12 horas durante 7 dias. Ou a azitromicina, um comprimido por dia durante 6 dias. Bom, tanto a azitromicina quanto as quinolonas, elas exigem jejum de 3 horas, né? Para que possa haver absorção total. E a pessoa só pode se alimentar dali 1 hora após a tomada, né? Caso contrário, a absorção não será adequada e o medicamento não terá efeito nenhum e você pode achar que o medicamento é que foi ineficaz, que não é o caso disso aí, né? Bom, se mesmo assim não há uma melhora com os antibióticos que eu descrevi, eu acabei de falar aí, né? Então, e o paciente for egresso de hospital, aí muda tudo. Como eu falei, vai mudando tudo. Então, aí no caso, o melhor seria o ciprofloxacino, de 500 mg, um comprimido por dia. Também jejum de 3 horas mais 1 hora para poder se alimentar, mas associado ao metronidazol, por causa do anaeróbio. Metronidazol geralmente são comprimidos de 250 mg, então seria 500 mg, total de 2 comprimidos, cada 12 horas por 10 dias. Esta associação é muito importante e muito eficaz nessas incisões cirúrgicas pós-cesárea ou pós-cirurgia do aparelho digestório. Bom, se ou ainda assim houver piora do quadro, a internação se torna obrigatória porque há necessidade de fazer hemocultura. Não fique esperando, porque a sepse não espera, ela pode estar se instalando. Agora, o erro mais comum que se comete a nível de ambulatório é não usar a ceftriaxona 1 ou 2 gramas IV ambulatorialmente por 7 dias para evitar uma internação. Outra coisa, quando o antibiótico está sendo efetivo, a melhora é rápida. Lembre-se disso. Quando não está havendo melhora rápida, é porque está complicando. Bom, nas lesões, em outras lesões não complicadas, alguma infecção superficial, o curativo com neomicina, né, com creme de neomicina, é o ideal e tudo bem, está ótimo. Mas alguns fatores devem ser levados em conta. Esses fatores eu dividi, então, em alguns temas que vão ser os vídeos a seguir. Seria a escoriação simples, um ferimento abrasivo extenso, um ferimento com descolamento parcial ou total da pele, um ferimento com descolamento total da pele e subcutâneo, que é outra coisa também aí que dá para fazer um bom tratamento. O ferimento que já está suturado, mas está com uma infecção superficial. O ferimento suturado, mas está com uma infecção profunda. Qualquer ferimento infectado vindo da comunidade. O curativo na úlcera varicosa, vamos falar sobre isso também. O curativo depois de drenagem de um abscesso, o primeiro curativo, como que é feito. Como que é feito o curativo oclusivo, que é muito importante se saber como se faz um curativo oclusivo. Um curativo da escara de decúbito, ou, como querem alguns, né, úlcera de pressão. E também vou falar sobre curativos de pequenas queimaduras. Bom, terminando essas considerações gerais, mais uma vez, vamos lá para o link, um like, uma inscrição e um compartilhamento. Aliás, sobre a inscrição, muitas pessoas têm me perguntado se eu
toma conhecimento do e-mail. Eu não tomo conhecimento de e-mail nenhum, isso aí fica lá com o YouTube, eu nem sei o que acontece. Eu não sei quem se inscreve, não tenho como saber quem são as pessoas inscritas nesse canal. Então fique tranquilo que eu não vou aproveitar o e-mail de vocês para nada e também não tenho interesse, nem tenho o porquê fazer isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.